Agora, vocês podem falar assim, Bárbara, mas e aquele aluno que é teimoso, que é teimoso, que fica 4 horas na academia, nos famosos ratos de academia? Eu acho que isso, de uma certa forma, diminuiu um pouco, porque hoje, sabe qual que é o bem mais precioso do ser humano? Sabe qual que é? Tempo. Tempo. Para você treinar, né? Qual que é a maior desculpa que a gente tem, que a gente dá? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Então, o que acontece? Mesmo a pessoa treinando ali de forma, né? Treina todos os dias, mesmo que se eu pegar tempo por dia seja curto, mas o volume dela semanal ali e a intensidade não se encaixam, ela pode ter um estado de overtraining. E aí, isso aí vai gerar o quê? No final, queda no rendimento, na performance. E aí pode levar a lesões e uma série de problemas relacionados ao catabolismo proteico e uma queda aí em vários processos que talvez, várias adaptações que talvez já tenham ocorrido, tá? E aí que vem o princípio da interdependência volume-intensidade. Então, quando a gente fala em volume e intensidade, quando eu aumento um, o outro diminui. É assim, tá? Vou fazer assim. Quando eu tenho um aumento no volume, a intensidade precisa ser reduzida. Porque tem que ter o quê? Um equilíbrio entre elas. Então, quando eu aumento o volume, a intensidade diminui. Quando eu aumento a intensidade, o volume diminui. E aí, quando a gente fala em volume e intensidade, isso está relacionado a quê? Isso está relacionado dentro do treinamento resistido, por exemplo, carga, número de repetições, número de séries, intervalo entre as séries, a ordem dos exercícios. Dentro de um treino aeróbio de corrida, por exemplo, a distância, o tempo em que eu percorro aquela distância. Então, isso é volume e intensidade. Aí, quando eu falo que eu preciso pensar no volume semanal, por exemplo, dá para emagrecer e hipertrofiar ao mesmo tempo? Tem, gente, claro que tem. Inclusive, é o casamento perfeito, né? Só que, se o indivíduo quer hipertrofiar, mas ele quer ali também perder gordura, se eu faço um volume, coloco dentro do treinamento dele, um volume em excesso de aeróbio, por exemplo, isso pode interferir negativamente na hipertrofia dele. Por isso que eu preciso ter esse balanço. E aí eu preciso calcular isso semanalmente mesmo, de acordo com o objetivo do meu aluno. E isso, gente, está relacionado a quê? A alimentação. Como que eu vou fazer um treino? Ó, raciocínio integrado comigo agora, tá? Como que eu vou fazer um treino de hipertrofia se o meu aluno está com uma restrição em carboidrato? Hipertrofia, fibra de contração rápida. Qual que é o metabolismo? Glicolítico. Glicolítico, anaeróbio, carboidrato. E mesmo para eu ter metabolismo de gorduras, eu preciso passar pela via glicolítica. Então, eu preciso do carboidrato. Eu não posso zerar esse carboidrato. Então, quem faz esse cálculo aí da dieta de acordo com o treinamento é um nutricionista esportivo, que entende de fisiologia do exercício. Porque ele vai conseguir dosar isso e aí, gente, é só festa, porque o resultado vem, seu aluno vai ficar feliz, vai te agradecer, não vai reclamar da sua aula, pelo contrário, e você pode colocar o valor que for que ele vai pagar, e sua agenda vai, ó, lotar, tá? E aí,
Princípio da continuidade. Esse gráfico é sensacional, gente. Para os fisiologistas do exercício de plantão aí, que amam a fisiologia do exercício como eu, esse gráfico aí é do McArdle, tá? Do livro do McArdle. E aí, o que significa princípio da continuidade? Eu quero chamar atenção para algumas coisas aqui. Interrompendo-se ou cessando-se o treinamento, todas as adaptações fisiológicas sofridas pelo organismo tornam-se reversíveis. Aí vem o princípio da reversibilidade. Aí vem a crueldade. Continuidade. Gente, qual que é a palavrinha mais dita ultimamente nas redes sociais? Constância. 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 Continuidade. Sabe aquela pessoa? Gente, meu pai sempre falou isso comigo. Comigo não, né? Ele se referia... ele não falava que eu era assim, não. Mas ele falava, né, citando de outras pessoas. Ele falava assim, você é sempre de começo. Nunca tem meio e fim. Sabe quando a pessoa começa e nunca chega no meio? Quando chega no meio, não chega no fim? É o princípio da continuidade. Não adianta eu começar um processo de treinamento agora e não ter continuidade, constância, né? Então, sabe aquele aluno que ele te contrata para fazer 3 vezes por semana, ele vai 3 vezes por semana, se a gente calcular aí em 4 semanas e meia, vamos calcular em 4 semanas e meia, que a maioria dos meses dão 4 semanas e meia. A gente teria aí 13 aulas, 13 sessões de treino, certo? Dentro dessas 13 sessões, ele vai 3 no mês. E o princípio da continuidade? E a adaptação? E a progressão? Tá vendo que é tudo relacionado? Então, olha só. Esse gráfico, ele mostra aqui algumas adaptações fisiológicas que o organismo pode acontecer com o organismo com o treinamento, tá? De forma geral. Então, a gente tem aumento aí de enzimas aeróbias. Por isso que para quem quer emagrecimento, gente, né? Precisa. Potencial oxidativo das fibras de contração rápida. Olha, gente, quem sabe disso? Tá vendo por que é legal entender as coisas? Porque quando você consegue entender, você fala assim, eu vou fazer isso, isso, isso e isso com o meu aluno. O treinamento, né, a longo prazo aí, uma das adaptações é exatamente... Lembra que as fibras de contração rápida, que são as do tipo 2, a gente tem tipo 2A e tipo 2B? A tipo 2A, ela tem característica tanto oxidativa quanto glicolítica. Então, ela tem característica aeróbia e característica anaeróbia. E aí, com o treinamento, as fibras de contração rápida, elas podem desenvolver mais potencial oxidativo. Por isso, gente, olha que legal. Por isso que... Eu fico empolgada, tá, gente? Eu sou assim mesmo. Por isso que, quando eu trabalho hipertrofia, ganho de massa muscular, eu emagreço, porque eu vou metabolizar mais gordura, mesmo com fibras de contração rápida, porque ela vai ganhar um potencial oxidativo. Entendeu? Isso é fisiologia na prática. Então, isso é sensacional. Quando você consegue compreender isso, você aplica, tá? Glicogênio. Quando a gente pensa aí, glicogênio muscular, de onde que ele vem? Carboidrato. Só que esse estoque, né? Quais são as duas formas de guardar, de estocar o glicogênio? Hepático e muscular, né? E aí, quando eu tenho essas reservas, né, com eficiência, o que vai acontecer? Eu vou utilizar com mais eficiência durante o exercício. Mas o que a gente tem? Aumento de capilares. Claro, gente, aumenta a vascularização. Se eu aumento a vascularização, o que vai acontecer? Aumenta o VO2 máximo. Por quê? Eu melhoro a captação de oxigênio, parte cardiorrespiratória e vascular. Vou levar mais oxigênio para os tecidos ativos, para os músculos ativos.
vou metabolizar mais gordura, aumento meu VO2 máximo, consequentemente, eu consigo remover mais lactato, que é produzido do metabolismo anaeróbio, lático. Eu consigo remover mais rapidamente os metabólitos produzidos ali pela contração muscular, pelo metabolismo celular. Então, fica tudo com mais eficiência, que é o famoso melhorar o condicionamento. Eu fico pé da vida quando eu pergunto assim, gente, o que significa melhorar o condicionamento? A pessoa só fala assim, não sabe explicar. É isso. Isso é adaptação. É esse tipo de adaptação que você tem que gerar no seu aluno. Porque isso significa resultados. E se você sabe isso, você tem segurança. Se você não sabe, você não tem segurança para prescrever. Tá? E, por fim, aqui, no gráfico, dimensão em corte transversal das fibras de contração lenta. E tem mais uma série de outras adaptações, aumento no número de mitocôndrias, tá? De outras enzimas. Então, tem muita coisa aí. Só que esse gráfico, ele mostra isso. E aí, quando eu tenho continuidade, progressão, sobrecarga, vou juntando tudo, né? Eu vou ter essas adaptações. Mas interrompeu, aí vem a crueldade do processo, que é o princípio da reversibilidade. Em apenas 4 semanas, quatro semanas sem treinar, perde tudo isso. Deixa eu voltar no gráfico para vocês verem isso. Olha só a queda aqui, ó. Queda e brusca. Tudo que conquistou vai lá embaixo, tá? Essas enzimas, VO2 máximo, potencial oxidativo das fibras de contração rápida, os estoques aí, né, de glicogênio, o número de capilares, ele reduz. Então, por isso que é necessário ter continuidade, tá? Então, isso é comprovado, esse destreinamento, e eu acredito que muitos de vocês já vivenciaram isso aí, né, dentro do treinamento próprio mesmo de vocês, né, de parar quando volta, socorro. Então, o destreinamento, olha só, o tanto de interferência que tem com esse princípio da reversibilidade, que é o destreinamento. Função pulmonar, redução da força e resistência do músculo respiratório. A gente vai pensar no processo respiratório, qual que é o principal músculo respiratório? O diafragma. Mas a gente tem toda a musculatura abdominal que ela também é responsável pelo processo respiratório, juntamente com os escalenos, que entram como músculos acessórios aí durante a respiração. Mas o principal é o diafragma, que é músculo esquelético, né? Fora a musculatura abdominal. Músculo esquelético. Ai, que tristeza, gente. Redução da densidade mitocondrial, redução da densidade capilar, redução da força muscular. E aí, falando de músculo, só para te chamar atenção para isso, o próprio processo do envelhecimento natural, ele já causa essas reduções. Então, se a pessoa para de treinar, isso aí, gente, é ladeira abaixo. Função cardiovascular, redução da massa de células vermelhas do sangue. Se eu reduzo massa de células vermelhas do sangue, o quê? Hemácias, transporta hemoglobina, que transporta oxigênio. Então, reduziu aí o VO2 máximo, tá? Redução do volume diastólico final, redução do volume plasmático. Com relação à composição corporal, gente, o que vai acontecer? Aí as pessoas só enxergam isso. Eu engordei, né? Aumento de gordura corporal, redução da massa magra, aumento do peso corporal. A grande maioria das pessoas só enxergam a composição corporal, mas olha todos esses outros. E ainda tem, olha só, perda de aclimatação de calor, mexe com a termorregulação. Então, gente, não pode parar de treinar, tá? Continuidade.
Ou, como nas redes sociais, constância, né? Que o povo gosta de reproduzir o que está em alta, né? Princípio da especificidade. As adaptações induzidas pelo treinamento, elas são específicas. Então, gente, eu preciso trabalhar de forma específica com o meu aluno. Se você trabalha com atleta, você tem que fazer tudo que é mais próximo da realidade ali do esporte dele. Não é atleta? São pessoas normais? Porque eu falo que atleta é anormal, né, gente? Porque atleta é outro nível. Pessoas normais ou atletas amadores, você tem que ser o mais específico possível para a realidade dele ali, da modalidade que ele pratica, tá? Então, as adaptações vão ser relacionadas aqui aos grupos musculares trabalhados, a cinemática correspondente. Abre aspas. Lembrei de uma situação aqui de uma aluna. Chegou para ela um aluno que é atleta amador de mountain bike. E aí, ela fez uma avaliação com ele e percebeu, né, que a parte de membro inferior dele era forte, mas muito encurtada. Com pouca mobilidade de quadril, de tornozelo, e mobilidade torácica zero. E a parte de membro superior dele extremamente fraca. Olha que interessante. Por isso que faz muita diferença uma avaliação. Ah, mas o ciclista, ele só pedala, só precisa membro inferior. Ele fica horas ali na mesma posição. E aí, se eu não trabalho de forma integrada, isso vai interferir no rendimento dele. Então, eu preciso pensar na especificidade aí, tá? Cinemática correspondente, mesmo regime de trabalho, duração da contração semelhante. Então, nesse exemplo aqui, né, da mountain bike, aqui na minha região, muita gente gosta de pedalar, né? Bater um pedal aí como prática de exercício, de atividade física. Eu vou pensar apenas no fato isolado ali de membro inferior. Ah, precisa de muita resistência, mas precisa de força. Em vários momentos eu preciso de sprint. Então eu preciso trazer isso para o treinamento dele. Tá ok? E princípio da variabilidade. Lembra que eu citei lá no início sobre os estímulos? Sobre a questão do estímulo fraco, do estímulo médio, do estímulo forte e do estímulo muito forte? Então, variabilidade, gente. Estímulos variados proporcionam o quê? Uma maior adaptação. Agora, eu quero fazer uma ressalva aqui e chamar a atenção. Lá no princípio da continuidade, né, que eu acabei de mencionar, esse da continuidade, ele tem relação direta com a variabilidade. Quando fala que estímulos variados proporcionam uma maior adaptação, eu coloquei até algumas imagens aqui, ó, de treinamento resistido, de um treino de corrida aeróbio, de um treino funcional, que são estímulos diferentes, que vão gerar adaptações. Quando eu falo de continuidade, também está relacionada à variabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta você trocar o treino todos os dias do seu aluno. Ah, hoje eu faço um tipo de treino, amanhã eu faço outro, depois outro, sem critério algum. Porque ele precisa de um período para ter adaptação com aquele estímulo. Então, não adianta eu montar um treino salada de frutas, né? Uma salada aí toda misturada, sem critério, porque não vai gerar adaptação. Mas também eu não posso ficar com o aluno com o mesmo treino durante 6 meses. O mesmo treino, o mesmo estímulo. Viu? Mais uma vez eu falei que um é dependente do outro, tá? Então, se atentem a isso. E, para a gente fechar aqui, o princípio da ondulação de cargas. Se eu for trabalhar aqui, né, dentro do treinamento de força, por exemplo, no decorrer do treinamento, o indivíduo deve experimentar uma variação em quê?
intensidade e volume, que resulte em estímulos fortes e em estímulos mais fracos. Então, dentro da sua periodização, você precisa pensar nisso, né? Que você vai dar um estímulo forte, um fraco, forte, fraco. E tem os médios aí, tá? E como que eu quantifico isso? Como que eu faço para quantificar? Tudo começa com uma boa avaliação. E muita gente não sabe avaliar, gente. Muita gente que eu falo é personal trainer mesmo. Eu vejo muita coisa errada. Por isso que eu tô aqui, para ajudar vocês, para não deixar vocês fazerem coisa errada. Primeira coisa, eu vou avaliar. Eu vou testar, tá? E aí, eu vou quantificar tudo isso. Por isso que dá trabalho. Por isso que tem que ser valorizado. Só que o valorizar, gente, não é simplesmente eu falar assim, ah lá, fulano de tal, personal, cobra X reais a hora aula. Como que eu vou cobrar mais? Você vai cobrar mais se você gerar valor para o seu aluno. Como que eu gero valor para o meu aluno? Resultado. Como que eu gero resultado? Com conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu tenho segurança na hora de prescrever. E aí o resultado vem. É uma cadeia, assim, um círculo vicioso que não para mais, tá?